Isso é de esquerda ou de direita? Vocês estão entendendo? Essas pessoas estão interditando o nosso futuro. Você não consegue comprar um apartamento porque tem um velho boomer falando de detergente e tem um retardado fazendo greve na USP. Você fala, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tá tudo conectado. Essas categorias dessa briga de retardado mental, eu vou tomar IP aqui, tá? Aí o outro, eu sou uma trans! Ai, a poesia do cu. Eu não quero ter nada a ver com esses caras. O Flávio fica tentando imitar, né? Ele imita, assim, tudo que eu falo. O Zema já imitou muito, mas ele é o maior imitão. Isto é muito, 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 muito tosco. Aí pega a discussão sobre dosimetria. O Flávio Bolsonaro, não é nem minha opinião, o Flávio Bolsonaro veio a público no último domingo, ou foi no sábado, numa coletiva, falar que realmente o Xandão quebrou o acordo. Ele confessa. Cara, ele confessa. Uma coisa é eu dar uma opinião, outra coisa ele confessa. É descarado nesse nível. Ou seja, enterrar a CPI do Banco Master, ele não teve dosimetria. O Brasil precisava da CPI do Banco Master. Mas a CPI do Banco Master pega todos os amigos do Flávio. E talvez pegue o Flávio. Porque boa parte do escândalo Master aconteceu no governo do pai dele. Governo corrupto do pai dele. Aí, esse sujeito vem a público brigar. Não, o Xandão quebrou o acordo. Então tinha acordo. Cara, vamos lá. E mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, não sei detalhes, estou sabendo agora mas qual foi o fundamento, não sei. Mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia e uma canetada monocrática, mais uma vez, o ministro Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Você vai acostumar, brother. Você é isso. Você é fruto disso. Você só é senador porque você e teu pai fizeram um acordo com o STF e brecaram as investigações sobre o escândalo da rachadinha. Brecaram primeiro com o Dias Toffoli, que tirou as provas coletadas pelo COAF, e depois o Gilmar, de maneira vergonhosa, rasgando a legislação brasileira, falou assim, ó, pra vocês entenderem como parou o negócio da rachadinha. Porque ele fala, não, as investigações pararam, tá? Eu ganhei. Não ganhou nada. É assim. Ele era deputado estadual. Ele não tinha furo privilegiado. Ele não tinha. Aí ele entra com uma ação lá no STF. Aí o Gilmar fala, ó, veja só. Como há uma continuidade no mandato de deputado estadual pro Senado, e o Senado tem foro privilegiado, eu vou tratar como uma continuidade, como se o foro privilegiado que ele tem agora valesse o período que ele era deputado estadual. O Gilmar inventou isso. Com base nisso, o caso da rachadinha sai da Justiça Estadual e do Ministério Público e vai pra ele. Capite? E pronto, e nada aconteceu. Por isso que a família Bolsonaro faz campanha pro irmão do Gilmar. Por isso que eles nunca falam uma vírgula do Gilmar. O Flávio só está solto por causa do Toffoli e do Gilmar Mendes. Isto é óbvio. Aí vem falar que tá revoltado. Ele mesmo anuncia que houve um acordo com o Xandão e que o Xandão descumpriu o acordo com ele. E o acordo envolvia acabar com a CPI do Master, limar a CPI do Master e e passar a dosimetria. Aí o Xandão, beleza, cumpre aí o de vocês. Eles cumpriram, beleza, agora eu vou derrubar aqui. O que eu vou falar, né? Eu imagino um cara que tá preso lá, segurando as grades assim, né? Com a caneca, sabe, fazendo vrr, 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 igual nos filmes.
Ah, então teve um acordo com o Xandão, agora o Xandão passou a mão na bunda deles de novo. Sim, passou. Passou. E aí, esse cara quer ser presidente. A gente percebe, meus amigos, que a maior parte dos pré-candidatos a qualquer coisa, que as pessoas que estão na política, elas são insinceras e que elas estão fingindo e enganando os outros o tempo todo. É um jogo de enganação. É por isso que o Marçal tinha estourado tanto em 2024. Porque se o jogo é só de enganação, vamos todo mundo enganar muito. O problema da enganação, ela funciona. Funciona. Só que chega períodos em que ela começa a cansar. E não é nem que as pessoas se rebelam contra o enganador. Elas só se cansam. É o caso dessa eleição. De longe, dentre todas, entre 14, 18 e 22, é a eleição mais cansada de todas. Não sei se o Riso percebe, se ele concorda. Sim. 14, o bicho tá pegando na eleição. 18, então, teve até facada. 22 foi uma guerra. 26, o eleitor tá cansado. Por quê? Porque ele é muito enganado. Ele é muito enganado. E assim, é um eleitor que acreditou que o Lula ia fazer ele comer mais e consumir mais, o lance da picanha aí que não aconteceu. E o outro eleitor que tá acreditando nas 72 horas até agora. Eles estão cansados. Por isso nós estamos vindo com uma proposta assim, cara, vamos mudar, vamos reformar tudo. Não tem nada a ver, essa briga desses dois idiotas já era. Isso é o passado. Vamos apontar pro futuro? É a nossa pré-candidatura, a pré-candidatura que aponta pro futuro. E eu acho que nós vamos crescendo nisso. E se vencermos a eleição, será por ter feito isso. O Flávio fica tentando imitar, né? Ele imita, assim, tudo que eu falo. O Zema já imitou muito, mas ele é o maior imitão. Isso aqui não funciona, porque minha pré-candidatura não é sobre isso. Por mais que ele tente imitar elementos. Primeiro, sou artificial. 2, o meu crescimento não se dá sobre isso. O Prendeu Matou é um slogan que do começo do ano passado. Sim. Não é isso que me tá me fazendo crescer. Então, eles não entendem. Eles não entendem. E aí a gente volta pra aquela coisa do cara lá do IP, né? E das Havaianas. Ele sabe que o eleitor dele não exige nada dele. Nada. Não tá exigindo nada. Então ele não entrega nada. Ele falou que não tem proposta, não vai fazer proposta, vota com o governo em tudo que ele considera polêmico. Ou seja, ele é pior do que um tucano. Os tucanos eram mais corajosos do que esse cara. O cara conseguiu, assim, o feito de fazer, sei lá, o José Serra ter mais bolas do que ele, sabe? Isso é um feito, o cara é um prodígio. O cara conseguiu um feito miraculoso. Os tucanos parecem mais dignos, né, mais bem posicionados do que esses caras. E ele entende, ao fim, que meu eleitor é isso, cara. Meu eleitor vai tomar detergente, cara. Meu eleitor vai se preocupar assim, tem um cara, tem um vídeo constrangedor que ele faz um facão de Havaianas. E aí ele fica com escrito Bolsonaro. Aí ele fica com o facão cortando uma... Cara, para, meu senhor, se acalme. O que fizeram com a geração dos nossos pais e avós? O que fizeram com eles? O que a internet fez? O que esses influenciadores fizeram? Eu converso com elementos da direita americana, elementos jovens da direita americana, eles falam, cara, a gente não consegue se livrar da ditadura boomer. É uma ditadura boomer. Porque talvez a política pra gente é feita nessa categoria direita e esquerda, como ela é, muito por conta da ditadura boomer, que traz essa dicotomia lá dos anos 60. E aí esses critérios, essas categorias políticas, né, da forma como elas se dão, elas moldaram a forma deles e das gerações seguintes de pensar. Percebe-se que a geração Z tá querendo fugir disso. Tanto nos Estados Unidos, quanto aqui. Nós somos símbolo disso. Cara, dá pra fazer algo diferente. Acho que o maior símbolo de alguém que está fazendo algo diferente e não tá preocupado com essas amarras é Nayib Armando Bukele Ortiz. O Nayib Bukele, quando ele foi prefeito de São Salvador, quando ele concorreu a primeira vez para presidente, não foi sendo um candidato de direita. O Nayib Bukele é algo novo. Ele transcende. Ele é o primeiro a fazer essa... Talvez no Japão aconteça algo similar. Agora, em última instância, os regimes que vêm funcionando no mundo, são os regimes asiáticos, eles também transcendem. Não sei se Rafael Mendes concorda. Singapura transcende, Coreia transcende, China transcende. Transcende essa barreira, tipo, quando a China mata ladrão, pune assim, com prendeu, matou. China é prendeu, matou. Sim. A China é de direita ou esquerda? Quando a China, ela é pró-business, ela é de direita ou esquerda? Quando a China, vamos ser claro, é responsável nos gastos públicos, ela é de direita ou esquerda?
Quando a China é soberanista, ela é direita ou esquerda? Quando a China tem política de metas para os administradores das suas províncias, ela é direita ou esquerda? Eu não sei e não preciso saber, eu só sei que funciona. Entendeu? Singapura, mesma coisa. El Salvador, o Bukele. Como é que o Bukele foi na pandemia? Ele foi um libertário na pandemia, Riso? Ele fez um lockdown super restrito. Ah, então ele é um comunista da pandemia, da fraudemia? O Bukele recebeu dinheiro chinês para fazer uma super biblioteca. Ele é comunista. O Bukele equipou com super tecnologia o sistema de saúde estatal e centralizado dele, o SUS dele. Isso é de esquerda ou de direita? Vocês estão entendendo? O Bukele não tá nessas categorias? Eu não tô nessas categorias. Não quero estar e o projeto nosso não pode estar. Essas categorias dessa briga de retardado mental eu vou tomar IP aqui, tá? Aí o outro, eu sou uma trans! Ai, a poesia do cu! Eu não quero ter nada a ver com esses caras. Nós não temos... Essas pessoas estão interditando o nosso futuro. Você não consegue comprar um apartamento porque tem um velho boomer falando de detergente e tem um retardado fazendo greve na USP. Você fala, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tá tudo conectado. Ambos vivem o espírito do tempo boomer e suas categorias. Quando o cara tá invadindo a reitoria da USP fazendo greve, ele acha que ele tá em 1960 e tantos nas greves com o Vanucci Leme, que era um herói deles. Só perguntar quem é o Vanucci Leme. Quem é Vanucci Leme? Eles chamavam de aldeia gaulesa. Aí a USP é a aldeia gaulesa enfrentando a ditadura. Eles querem viver ali. Ó, Alexandre Vanucci Leme foi estudante lá que morreu. Líder estudantil assassinado no contexto da oposição à ditadura. Entendeu? Eles acham, esse cara que tá invadindo agora a reitoria da USP, ele acha que ele tá lá nos anos 60, as categorias velhas. E aí todo mundo tem que falar, Renan, você vai gravar sobre greve na USP? Quem liga pra USP? Quem liga pra USP? A USP só custa caro. A USP não tá entregando o que precisa entregar pro Brasil. Pior, o Brasil vive num pensamento uspiano há décadas. E fracassou. O pensamento uspiano do Brasil fracassou. Então, a USP, ninguém liga. Os grevistas da USP não entenderam ainda a questão. Ninguém liga pra sua greve. A única pessoa que liga é assim, um bolsonarista que vai gravar tudo bravo. Ei, vão furar essa greve. Aí o cara grava o vídeo e a greve continua. Entendeu? Os bolsonaristas gravam um vídeo muito brabo. Eles são muito brabos. Eles têm testosterona, porque eles são de direita, eles tomam IP e tem testosterona. Eles são muito testosterona. Aí eles vão, brigam, mostram que eles falaram grosso com o grevista. E o grevista continua a greve. Entendeu? Esse é o jogo. E o resto da direita? Desculpa, e a USP? Pra que ela serve? Pra nada. Pra nada. Ninguém liga. E essas categorias, elas interditam o funcionamento do Brasil. O Brasil não consegue funcionar. O Brasil, ele tá permanentemente parado. E assim, a gente tá acumulando atrasos. Então a gente é um acúmulo de vários atrasos em várias áreas, a ponto da gente tá quebrando. A gente é atrasado, a gente não consegue ter estrada. A gente é atrasado, a gente não consegue ter ferrovia. A gente é atrasado, a gente não consegue mudar os nossos marcos trabalhistas. A gente tá atrasado, a gente não consegue diminuir os juros porque a gente gasta demais. A gente tá atrasado em discussões sobre todas as áreas. Aí esse acúmulo de atrasos, então assim, a gente tá tipo colapsando. Enquanto isso a gente discute detergente. Enquanto isso o aluno da USP discute se o auxílio estudantil, você viu isso? Ia ser da casa de R$1.800. Eles queriam um auxílio, sério, pra estudar. De R$1.800. Procura o tema da greve. São pessoas, galera. Vamos colocar aqui, eu falei do Bolsonaro, são imbecis completos.